Teve um instante em que eu parei, não porque quis, mas porque algo dentro de mim já não conseguia correr mais. O ano estava acabando, e mesmo assim, meu coração parecia atrasado. Eu sentia um aperto difícil de explicar, uma mistura de expectativa com cansaço. Como se eu estivesse esperando uma última resposta, mas não sabia exatamente qual. Talvez você conheça essa sensação. Quando o barulho diminui, as festas se aproximam, os dias ficam mais curtos. E mesmo assim, por dentro, algo continua inquieto. É como se a alma perguntasse em silêncio: Deus, foi só isso? É assim que termina? Tem algo que eu ainda não ouvi? Fica comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou te mostrar exatamente o que Deus quer te dizer antes de terminar este ano. E isso pode mudar completamente a forma como você está enxergando tudo o que viveu até aqui. E se essa mensagem começar a tocar o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde essa palavra está chegando. Agora, respira fundo, porque talvez Deus esteja prestes a falar algo que só quem desacelera no fim do ano consegue ouvir. Teve um momento perto do fim do ano em que eu percebi que estava cansado de um jeito diferente. Não era só cansaço do corpo, era um cansaço da alma. Eu acordava com a sensação de que algo ainda estava pendente, como se o ano estivesse acabando, mas dentro de mim ainda tivesse perguntas abertas, coisas sem resposta, promessas que eu não sabia se tinham sido esquecidas ou apenas adiadas. À noite, o silêncio ficava mais alto. Era quando os pensamentos vinham sem pedir licença. Tudo o que eu empurrei com esperança durante o ano voltava em forma de dúvida. Eu orava. Mas não era aquela oração cheia de palavras bonitas, era curta. Às vezes só um suspiro, às vezes só um Deus, eu não entendo. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora, talvez esteja olhando para o calendário e sentindo que o tempo passou rápido demais, ou lento demais. Talvez esteja se perguntando onde Deus esteve enquanto você tentava fazer tudo certo. Eu me sentia dividido. Uma parte de mim queria acreditar que tudo tinha um propósito. Outra parte estava cansada de tentar explicar o que doía. Havia dias em que eu me perguntava se Deus ainda tinha algo a dizer, ou se o silêncio era a resposta. Talvez você também esteja cansado de tentar entender, cansado de fazer balanços internos, cansado de comparar o que sonhou com o que realmente aconteceu. Eu lembrava das promessas feitas no início do ano, das orações cheias de expectativa. E agora, ali, no final, parecia que algumas coisas tinham ficado pelo caminho. Isso machuca, porque a gente não gosta de admitir frustração espiritual. A gente aprende a agradecer, a confiar, a esperar. Mas ninguém ensina o que fazer quando a espera dói. Teve noites em que eu senti vontade de parar de perguntar. Não porque tinha entendido, mas porque estava exausto de não entender. E foi nesse lugar que algo começou a se mover. Não fora. Dentro. Uma sensação estranha de que Deus ainda não tinha terminado de falar. Como se o silêncio não fosse ausência, mas preparação. Talvez este fim de ano esteja te deixando inquieto por um motivo. Talvez Deus esteja tentando te chamar para ouvir algo que só se escuta quando tudo desacelera. Eu ainda não sabia o que ele queria dizer. Só sentia que precisava ficar atento, com o coração menos apressado, com a mente menos cheia de respostas prontas. O ano estava acabando, mas a história ainda não. Havia algo sendo preparado, algo que eu ainda não compreendia, mas que começava a pedir espaço dentro de mim. Depois daquela inquietação silenciosa, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma resposta clara, não foi um sinal visível. Foi mais sutil do que isso. Era como se Deus estivesse me chamando para olhar menos para fora e prestar atenção no que estava acontecendo por dentro. Eu percebi que minha angústia não vinha apenas do que não aconteceu. Ela vinha da forma como eu estava tentando controlar tudo, até o último detalhe. Controlar o tempo, controlar os resultados, controlar até a maneira como Deus deveria agir. E isso cansa. Cansa profundamente.
Talvez você também esteja cansado assim, não só de esperar, mas de tentar manter tudo de pé sozinho. Comecei a notar pensamentos repetitivos, as mesmas perguntas todos os dias, os mesmos "e se?", as mesmas comparações com a vida de outras pessoas. Era como se minha mente não descansasse nunca, mas no meio desse turbilhão, pequenas percepções começaram a surgir. Momentos curtos de clareza, instantes em que eu sentia paz sem motivo aparente. E isso me incomodava. Porque eu estava acostumado a lutar, não a soltar. Soltar parecia desistir, parecia fraqueza, parecia perder o controle de vez. Talvez você também sinta isso agora, essa luta interna entre continuar tentando entender tudo ou simplesmente confiar. Eu comecei a perceber que Deus não estava me pedindo explicações, estava me pedindo entrega, e isso mexe com a gente, porque entrega exige silêncio, exige humildade, exige aceitar que nem tudo vai fazer sentido agora. Havia uma resistência dentro de mim. Uma voz dizendo que se eu parasse de controlar, tudo iria desandar. Mas havia outra voz, mais calma, dizendo que talvez tudo já estivesse pesado demais porque eu nunca tinha soltado. Eu me perguntei várias vezes se era seguro confiar daquele jeito. Se Deus realmente sabia o que estava fazendo. Se o silêncio não era, na verdade, ausência. Talvez você também esteja se fazendo essas perguntas. Talvez esteja sentindo que algo precisa mudar por dentro, mas ainda não sabe exatamente o que. Esse despertar não foi confortável, foi inquietante, foi confuso, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma sensação estranha de alívio, como se pela primeira vez em muito tempo eu não precisasse ter todas as respostas para continuar caminhando. Eu comecei a entender que Deus não estava atrasado. Talvez eu é que estivesse tentando apressar o que precisava amadurecer. E esse pensamento ficou ecoando dentro de mim, sem conclusão, sem final. Era só o começo de algo mais profundo, algo que ainda iria exigir tempo, processo, silêncio. Mas naquele momento eu já sabia, alguma coisa tinha despertado. E não dava mais para fingir que estava tudo igual. Depois que esse despertar aconteceu, eu percebi que nada mudou do lado de fora. A vida continuava igual. Os dias seguiam o mesmo ritmo. As respostas ainda não tinham chegado. E isso foi desconcertante. Porque quando algo muda por dentro, a gente espera que o mundo acompanhe. Mas Deus não tem pressa de alinhar o exterior antes de terminar o que está fazendo no coração. Foi aí que eu entendi que o processo não é barulhento. Ele é silencioso, lento, profundo. Deus começou a agir onde ninguém via. No meu pensamento, na forma como eu reagia, na maneira como eu lidava com o tempo. Eu lembrei de Moisés, 40 anos no deserto. Não porque Deus tinha esquecido dele, mas porque o líder precisava nascer antes da libertação acontecer. Lembrei de José, traído, esquecido, preso, sonhos intactos, mas o caráter sendo moldado no escuro. Nada disso parecia espetáculo. Tudo parecia atraso. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Um tempo em que nada acontece externamente, mas algo insiste em trabalhar dentro de você. E eu quero que você pense nisso agora. Será que esse silêncio não é Deus te protegendo de chegar antes da hora? Eu comecei a perceber que Deus estava limpando excessos, expectativas que não eram minhas, pressões que eu tinha aceitado carregar, vozes que confundiam mais do que ajudavam. O processo começou a me ensinar a esperar sem desespero, a orar sem cobrança, a confiar sem entender. E isso não é fácil. Teve dias em que eu quis desistir do silêncio, quis forçar uma resposta. Quis acelerar decisões só para não sentir a incerteza. Mas algo me segurava, uma paz discreta, uma certeza quieta de que Deus ainda estava trabalhando. Lembrei de Elias escondido na caverna. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Estava na voz mansa. E foi assim comigo. Nada extraordinário. Só uma direção firme crescendo aos poucos. Eu comecei a entender que o processo não é punição, é preparo. Quando Deus demora, Ele não está negando, está alinhando. As peças começaram a se encaixar internamente, sem pressa,
sem anúncio. E quanto mais eu aceitava esse tempo, menos peso eu sentia. O atraso deixou de parecer abandono, passou a parecer cuidado. Em qual parte dessa história você se enxerga? Na espera? Na dúvida? No silêncio que parece longo demais? Talvez Deus esteja fazendo agora exatamente o que fez comigo, trabalhando no invisível para que, quando a resposta chegar, você esteja inteiro o suficiente para sustentá-la. O processo não tinha terminado, mas algo dentro de mim já sabia. Não era o fim. Era Deus me conduzindo com calma para um entendimento mais profundo. E essa consciência trouxe descanso, mesmo sem respostas completas. Porque eu percebi que, enquanto eu esperava, Deus não tinha parado. Foi nesse ponto que a cura começou a acontecer. Não de forma repentina, não como uma grande revelação que muda tudo de uma vez, mas como um descanso que foi tomando espaço dentro de mim. Eu percebi que já não estava tão ansioso pelo fim do processo. Já não sentia a mesma urgência de entender cada detalhe. Algo tinha se ajustado por dentro. E foi aí que eu entendi. Deus não estava apenas me fazendo esperar. Ele estava me ensinando a confiar de um jeito novo. A dor que antes parecia sem sentido começou a ganhar outro peso. Não desapareceu de imediato, mas deixou de ser um fardo constante. Eu parei de lutar contra o tempo. Parei de comparar meu caminho com o de outras pessoas. Parei de achar que o silêncio era rejeição. A mente começou a se aquietar. E quando a mente se aquieta, o coração consegue ouvir. Lembrei de Ana, que chorou em silêncio no templo. Ela não recebeu explicações longas. Recebeu paz antes da resposta. Lembrei de Jó, que não entendeu tudo, mas encontrou descanso quando parou de exigir respostas e passou a confiar no caráter de Deus. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não entendi cada atraso, mas entendi quem estava comigo dentro deles. E isso muda tudo. A cura não foi apagar o passado, foi tirar o peso que ele tinha sobre mim. Eu comecei a enxergar que algumas coisas não aconteceram porque simplesmente não estavam prontas para acontecer. Outras não aconteceram porque me levariam para um lugar onde eu não estaria inteiro. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais apenas portas fechadas. Vejo proteção, vejo livramento, vejo cuidado. Aquela dor que parecia injusta era parte de um plano maior que eu só consigo enxergar agora porque a minha mente foi sendo renovada aos poucos. O silêncio da oração não foi vazio. Foi pedagógico, foi formador. Deus não estava distante, estava próximo demais para gritar. E talvez seja isso que Ele esteja fazendo com você agora, não explicando tudo, mas te curando por dentro para que você consiga sustentar o que vem depois. A transformação não foi externa primeiro, foi interna. Veio na forma de paz, de clareza, de confiança. E quando essa confiança se instala, a gente já não precisa correr, não precisa provar, não precisa se defender o tempo todo. A gente descansa. Se essa mensagem falou com você, comenta. Eu confio no agir de Deus. Que essa confiança te acompanhe no próximo ano. Que essa paz permaneça mesmo quando o caminho ainda não estiver claro. Porque quando Deus termina um processo por dentro, o que vem depois já não assusta. Ele apenas confirma que todo silêncio teve propósito. Toda espera teve cuidado. E todo atraso teve amor.